Saudações, concurseiros! Seja bem-vindo ao canal de Estatística para Concursos e hoje estamos chegando próximo a 1.000 inscritos e eu vim aqui lhe agradecer especialmente e trazer uma dica muito valiosa para você que vai fazer o concurso da Marinha, a dedução de uma fórmula que a partir de hoje você não precisará decorá-la. Então se liga que aí vem mais uma dica, vem mais uma resolução de questão. Você sabe, quanto mais interação aqui no canal, mais conteúdo para você. Nós vamos falar então da moda de Xuber e você não precisará mais decorá-la, porque nós vamos deduzir de uma maneira que você vai memorizar e, portanto, lembrará muito facilmente dessa fórmula. Essa moda é dada pela seguinte expressão, que é usada em dados agrupados. Dados agrupados, você sabe aí que são dados em classes, né, conforme aparece aqui, 18 a 20, 20 a 24, 24 a 30, frequentemente aí retirados de uma tabela de frequência. Temos aqui, então, a classe desses dados e nós vamos aprender a calcular a moda a partir dos dados agrupados. Essa fórmula é dada pela seguinte expressão: limite inferior da classe modal é a frequência da classe modal menos a frequência anterior, dividido por 2 vezes a frequência da classe modal, menos a frequência da classe anterior, menos a frequência da classe posterior, tudo isso multiplicado pela amplitude da classe modal. Bem, particularmente eu acho uma maneira muito difícil de decorar essa fórmula a partir da fórmula crua, tal como ela aparece. Vamos então aprender a deduzi-la para então você memorizar e, se precisar, deduzi-la muito rapidamente num dia de prova. Para isso, nós vamos aqui representar, digamos aqui um histograma, né? Onde nós temos aqui essa barra de densidade de frequência, que claramente é a maior de todas aí, sendo, portanto, a barra que possuirá mais frequência. Portanto, temos aqui a frequência da classe modal e a moda estará em algum ponto aqui entre limite inferior da classe modal e limite superior da classe modal. Temos ainda a frequência da classe anterior e a frequência da classe posterior. Para visualizar a moda, usamos o artifício aqui de considerar esse excesso de frequência da classe modal e a classe anterior, e ainda esse excesso de frequência entre a classe modal e a classe posterior. Veja que, unindo aqui o final dessa classe anterior ao final da classe modal e fazendo o mesmo com a classe posterior e a classe modal, encontramos aqui um ponto que representará a moda sendo influenciada pelas frequências da classe posterior e a frequência da classe anterior. E para deduzir essa fórmula, então, nós consideramos exatamente o excesso de frequência da classe modal em relação à classe anterior e o excesso de frequência da classe modal em relação à classe posterior. Vamos destacar aqui esse triângulo e mostrar que, aplicando uma semelhança de triângulos entre esse triângulo e este outro que aqui aparece, nós obtemos a moda de Xuber. Temos aqui, então, usando a semelhança de triângulos, que a razão entre esse lado do triângulo é representado aqui por essa figura. E esse lado do outro triângulo aqui menor está na razão entre a altura desse triângulo, representada pela diferença entre a moda e o limite da classe modal, e
a altura desse triângulo menor, representada pela diferença entre o limite superior da classe modal e a moda. Portanto, temos aqui uma proporção. Uma proporção, você sabe, podemos usar diversas propriedades para resolvê-las. Veja, por exemplo, se eu digo que 1 está para 2, assim como 4 está para 8, se eu somar o numerador ao denominador da seguinte maneira, ficaremos aqui com 3, né? Deixa eu representar essa soma melhor aqui. Ficamos então, aqui repetimos o denominador e somamos o numerador. Repetimos aqui numerador, somamos ao denominador o numerador. Veja que 1 está para 3, assim como 4 está para 12. Ou seja, essa propriedade das proporções me garante aí que essa igualdade continua valendo. Portanto, usando esse artifício aqui nessa proporção, temos que ΔI dividido pela soma de ΔI mais ΔI é igual a moda menos o limite inferior, que é o numerador aqui presente, dividido pela moda menos o limite inferior, mais o limite superior menos a moda. Aplicamos aí essa propriedade das proporções. Note que no denominador, moda menos a moda serão cancelados. Portanto, ficaremos com a seguinte proporção. ΔI está para ΔI mais ΔI, assim como a moda menos o limite inferior está para C, onde C é o limite superior menos o limite inferior, portanto, a amplitude da classe modal. Finalmente, fazendo os devidos ajustes, concluímos que a moda é igual ao limite inferior, que é somado a ΔI sobre ΔI mais ΔI vezes a frequência da classe modal. E esse ΔI, como vemos aqui, é o excesso de frequência da classe modal em relação à classe anterior, e esse ΔI é o excesso de frequência da classe modal em relação à classe posterior. E dessa maneira, eu acho mais fácil do que decorar essa última fórmula aqui, que será obtida exatamente substituindo aqui ΔI e ΔI pelos valores que aparecem aqui na figura. Portanto, eu espero que essa seja aí também para você uma maneira mais tranquila de decorar esse resultado, e se for preciso obtê-lo numa prova, você pode recorrer rapidamente a essa figura e deduzir essa fórmula, garantindo aí a sua pontuação. Temos aqui, então, a moda de Dix-Huber, escrita de uma outra maneira, onde Li é o limite inferior da classe modal, e temos aqui o excesso de frequência modal sobre a classe anterior, representada por ΔI, o excesso de frequência modal sobre a classe posterior, representado por ΔI, e C continua sendo a amplitude da classe modal. Feito isto, vamos ver um exemplo dessa fórmula em uma questão do processo seletivo para o quadro técnico da Marinha, questão de 2011, que dizia o seguinte: analise a distribuição a seguir. Tínhamos lá, então, uma tabela de frequência e, com base na distribuição acima, determine a moda e assinale a opção correta. Temos aqui as opções 23, 24,4, 25,3, 26,5, 36,5 e vamos aqui à resolução desse exercício. Ora, veja que as amplitudes de classe aqui são todas iguais e são igual a 10. Veja que
de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40 e 40 a 50 são as nossas classes. E, claro, a frequência 23 é a maior de todas, portanto, a moda pertence à classe de 20 a 30. Temos aí, então, o limite inferior da classe modal igual a 20 e o limite superior da classe modal igual a 30. Vamos à aplicação direta da moda de X-Uber. Ora, a moda será igual ao limite inferior mais o excesso de moda da classe modal sobre a classe anterior, correspondente aí a 16, dividido por esse excesso mais o excesso de moda da classe modal em relação à classe posterior, 23 menos 14, multiplicado aqui pela amplitude da classe, obteremos aí a moda igual a 24,4 aproximadamente. Veja aí, então, um exercício com a aplicação direta da fórmula da moda que vimos. Portanto, muito tranquilo esse exercício. Talvez a maior necessidade ou a maior dificuldade seria relembrar essa fórmula, mas conforme já vimos aqui, se não fosse possível relembrá-la, você poderia deduzi-la muito rapidamente. Temos aqui o gabarito da questão, representada aqui pela letra B, 24,4. Agora sim, vamos ver outro exercício de aplicação dessa fórmula na mesma prova. A Marinha adora essa fórmula da moda de X-Uber. Ora, temos aqui então uma tabela de frequências, temos aqui dados agrupados em classes e note o seguinte: 80 para 180, 180 para 250, 250 para 300, 300 para 500. Veja que as nossas classes de frequências não têm todas a mesma amplitude, o que já é um diferencial nesse exercício. E o enunciado pedia, utilizando a fórmula de X-Uber, assinale a opção que apresenta o salário mais frequente com um valor arredondado. E as opções eram 102, 140, 250, 262 e 266. Agora aí fica a nossa dúvida. Nós temos então uma frequência de 140 sobre essa classe, né? E também uma frequência de 140 sobre essa mesma classe. Como proceder nesse caso? Então veremos o seguinte: precisamos criar as nossas classes anterior e posterior para aplicar a fórmula de X-Uber, já que essa classe não possui a mesma amplitude da classe modal e também a classe posterior não possui a mesma amplitude. Faremos o seguinte procedimento. Veja que de 180 a 250 temos uma frequência de 140. Queremos aqui criar uma classe de dados que considere a mesma amplitude da classe modal. Veja que 250 a 300 temos uma amplitude de 50. Portanto, realmente, essa classe que possui aqui possuirá, né, a nossa moda. Portanto, o procedimento recomendado é: considere que os dados se distribuem uniformemente sobre a classe anterior e sobre a classe posterior e crie as amplitudes de classes iguais à amplitude de classe da frequência modal. Portanto, devemos estimar o valor da frequência anterior e também o valor da frequência posterior. Note que precisamos aqui de uma classe de tamanho 50, muito embora o desenho não esteja proporcional, e também aqui na classe
posterior, precisamos de uma amplitude de classe de tamanho 50 e obteremos aqui a frequência posterior. O procedimento é considerar esses dados uniformemente distribuídos, ou seja, eles se subdividem aí, essas frequências se apresentarão de maneira proporcional sobre a amplitude considerada. De que maneira? Ora, no primeiro caso da classe anterior, uma amplitude de 250 menos 180 me dá uma frequência de 140. Como eu quero uma amplitude de 50, qual seria a minha frequência nesse caso? Vendo aí mais uma vez a proporção, resolvendo aí essas continhas, chegaremos ao resultado de que a frequência anterior para uma amplitude de classe de 50 será então igual a 100. No segundo caso, uma frequência, aliás, uma amplitude de 200 me dá aqui uma frequência de 60. É o que aparece nessa figura aqui no finalzinho. Ora, eu preciso de uma amplitude de classe de 50. Qual será então a frequência que eu devo considerar nesse caso? Mais uma vez, considerando os dados uniformemente distribuídos no intervalo de classe, temos aí uma proporcionalidade. Finalmente, obtemos aqui que a frequência da classe posterior seria igual a 15, com uma amplitude igual a 50. Portanto, resumindo aí agora os dados que precisamos para calcular a moda nesse caso, temos aqui a frequência da classe modal, que é 140, correspondente aqui a 250 a 300. Temos aqui exatamente esses valores. Temos aqui também, obtivemos a frequência da classe anterior e a frequência da classe posterior. Agora sim, podemos aplicar diretamente a fórmula de Dick's-Huber para obter esse valor da moda. Temos aqui, então, aplicando esses resultados, chegaremos, a partir dessas contas, que a moda será dada por 262. Veja aqui, o procedimento relevante foi obter a frequência da classe anterior, obter a frequência da classe posterior, dividindo a classe que era de uma amplitude de 80 em uma classe menor com amplitude de 50, a fim de que ela ficasse exatamente igual à amplitude da classe modal. Com isso, a resposta do exercício aparece aí na opção D, aproximadamente 262. E é isso aí. Eu espero que tenha ficado clara a obtenção da fórmula da moda de Dick's-Huber e também de como deduzi-la rapidamente no dia da prova, se for o caso. E também vimos a aplicação dessa fórmula diretamente em 2 exercícios que caíram no concurso da Marinha. E se você quiser a resolução das provas da Marinha de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e ainda 2016, a mais recente, ou seja, 6 provas da Marinha, eu tenho aí elas todas resolvidas detalhadamente para você que vai prestar o concurso da Marinha. Várias questões envolvendo números, índices, testes não paramétricos, muita amostragem, muitas questões de cálculo, muitas questões de momento, muitas questões que só caem no concurso da Marinha. Se você quiser ver o segredo desse concurso da Marinha, adquira aí as últimas 6 provas resolvidas do concurso da Marinha. Entre em contato com o concurseiro estatístico pelo e-mail e você verá
como adquirir essas provas e garantir a sua aprovação no